Boa noite, minha gente. Solicitando a Aline. Wanda Souza já entrou aí. Aí a Aline já tá aí, ó, cortou minha cabeça assim, deixa eu arrumar. Boa noite, gente. Deixa eu arrumar aqui também, que ficou muito alto. Tá bom, sim? Acho que tá. Você sempre fica mais longe que eu não sei se é a câmera. Não sei se eu boto a luz pra frente, mas eu acho que estoura. Sim, tá bom a luz? Ela fica iluminando só aqui seu tronco. Consigo arrumar. Você consegue levantar ela, não? Eu consigo virar ela pra frente, mas eu acho que ela fica muito estourada. Ela... A Gabi entrou aí. Deixa eu diminuir pra ver se fica melhor. Mas aí fica escuro. A tela. Melhorou? Acho que desse lado ela fica melhor. É, melhorou. Boa noite, Aparecida gente. entrando aí. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrando. A O Bia Instagram entrou. demora um tiquinho a avisar. Tá armando chuva, viu, gente? Não prometo nada com essa internet. Ai, Até me gente, abandonar. vida na roça de... MJA entrou aí. Mariana entrou. Adriana. Diana entrou. Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando. A Gabi tá rindo. Na última live a Aline me abandonou. Eu fico desesperada. A gente que mora no interior é desse jeito, as internet. E olha que ela deu uma melhorada. Fiquei levemente desesperada. Não, hoje vai dar certo. Rezou hoje. Rezei. Falei, segura essa internet, meu Deus. Ronaldo entrou aí. Adriana falando boa noite com a gente. Boa noite, Adriana. Dá um tempinho aí para o pessoal entrando. A gente esqueceu de fazer o folder, a gente, né? Eu, né? Que eu que faço o folder de divulgação. Eu esqueci de fazer, fiz só hoje. Aí o pessoal ficou sabendo em cima da hora. Peço desculpa. Prometo que da próxima vez eu faço um pouco antes. A Mara aí Eu também fiz. entrando. Mara. Aí no A Rio Adriana não falou tem que sinal de chuva. Aqui em Minas tá com o céuzinho fechado. Deu até um chuviscado hoje de estava. tarde. Aqui tá calor. Geraldo, Geraldo Cortei, entrando aí, ó. A Rita cortei o entrou aí também. cabelo. Cortei o cabelo, que eu gosto de cabelo curto, viu, gente? Vocês vão só me ver de cabelo curto. E eu com o cabelo preso, ó. No momento fica cabeçudo Vai nesse tá calor. cabelão. Arielle. Arielle chegando aí. Beiviane chegando aí também. Viviane. Todo mundo. Cadê Dona Dária? Dona Dária tem que entrar. Ai, minha mãe, será que ela tá lembrando? Bora começar? Vamos lá? Bora. Hoje nós vamos só pincelar aqui, né? Quem tá chegando aí agora, não tá sabendo de que se trata. A gente está fazendo algumas lives, desde o ano passado, né? Acho que essa é a sexta live. Nós estamos falando sobre o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. Aí mostra o Tem seu aí, essas ó. duas versões. Isso. Tem mais versões. O meu e da Aline é da Vozes, mas da Vozes tem essas duas versões. E tem algumas outras editoras também, algumas com palavreado um pouco mais fácil. Então, nós estamos discutindo sobre esse livro Filoteia, né? A Introdução à Vida Devota. A nossa ideia, a princípio, foi nós duas fazermos um clube do livro juntas, mas aí a gente falou, ó, a gente já vai fazer mesmo via chamada, então a gente grava quem quiser, né? Também As tenta ter uma lives. vida devota com a gente. E é É isso um aí, nós estamos. aprendizado para todo mundo. Isso, e nós estamos fazendo a cada live 3 capítulos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, 20 e 21. Me incomoda ser picado, você acredita? No ser 20, 21, 22. É porque as meditações As quem meditações fez deram as uma. meditações é
deu a cortada na sequência dos números. Mas foi bom, Mara, que fechou certinho. O que a Mara falou? Ah, tá, o cabelo da Aline. A gente vai ficando velha, tem que ir cortando o cabelo. Mas eu achei bacana, Aline, porque assim, Deus foi guiando as coisas, porque a gente foi fazendo de 3 em 3 e vai fechar no próximo, né? E a gente vai começar a parte 2. Não vai ficar picado assim, alguns da parte 1 e alguns da parte 2. Então, bora lá. 19. Isso, 19. Quer falar? Pode ir. 19. O título dele é Espírito Necessário para Fazer Bem, uma Confissão Geral. Quem assistiu às outras lives, a gente vem de das últimas, pelo menos, se eu não me engano, as 3 lives, nós estamos vindo falando das confissões, né? A importância sempre da confissão, nessa tecla da confissão, né? Isso. Porque nós temos que confessar, né? São Francisco de Sales, ele pontua muito que para seguir, né, no tanto que ele deu as 10 meditações, nós precisamos procurar um confessor, se confessar periodicamente, viu, gente? Não é só quando vai fazer a primeira comunhão, não. Tem muita gente que só confessa quando vai fazer a primeira comunhão. Então, se confessar sempre que possível, né, e tiver a oportunidade de confessar. E aí, nesse capítulo, ele vem reforçar o que nós falamos nas meditações e que a gente vem pregando nessas lives, nas últimas lives. Sabe uma coisa que me fez pensar? Ele bate muito nessa tecla de confissão. E olha que é 1400, mais ou menos, né? O ano em que ele vivia. E é tão atual, né? E aí eu pensei assim, eu acho que ele bate muito na tecla da confissão, porque as pessoas, eu não sei antigamente, mas creio que se ele bate nessa tecla é por causa disso, porque as pessoas têm a boa e velha vergonha de se confessar com o padre. E aí me veio na mente uma frase da... Eu não sei se eu vou acertar o nome da menina, que vocês sabem que eu sou péssima. Se eu não me engano, é a Conchita, que é a vidente lá de Nossa Senhora de Medjugorje. Também sei falar. E aí, uma vez, a Conchita, ela falou uma frase muito interessante, que ela falou que Nossa Senhora disse para ela, as pessoas perderam a noção do pecado. As pessoas não têm mais noção do pecado, está ficando muito banal o pecado. As pessoas não... Aí me veio isso muito na cabeça, porque ele bate nessa tecla de confissão, confissão, confissão. E aí me veio isso na cabeça, que realmente as pessoas perderam a noção do pecado. Tá todo mundo achando, não, Jesus é misericordioso, ele deixa isso. Não, ele não é assim também, não. Não é oba-oba, não. Dá a impressão que é só pecar, ir lá, confessar e tá perdoado e tudo bem, né? Assim, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Isso. Ele fala no capítulo anterior que é para tomar cuidado, né, com isso. Que o pecado, ele arrasta paixões, e a gente tem apego pelo pecado. Eu falo que é os pecados sanfonas, né? Eles vão e voltam, vão e voltam. E a gente tem que tomar muito cuidado, foi bom você chamar esse assunto, porque tem muito pecado hoje, no mundo atual, que parece que as pessoas não conseguem enxergar, eles estão velados com uma camada tão, assim, grossa, né? Enrustido, para parecer que não é pecado, e que as pessoas se deixam levar. Tem tanta gente levantando bandeira de tantas causas, e que, às vezes, se você for procurar saber e estudar sobre esses assuntos, né, que as pessoas batem no peito para defender, você fala assim, não, peraí, tá tudo errado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses pecados velados, né? Aí agora, eu nem tinha planejado falar isso agora, mas eu vou falar. E me fez lembrar um pouco da testemunho da Glória Polo. Essa semana eu mandei para a Aline, então quem tiver oportunidade, procura lá no YouTube o testemunho da Glória Polo. Muito bom o testemunho dela. E ela fala que é uma mulher que ela teve uma experiência de quase morte, que ela viu muitas coisas. E a Igreja Católica autoriza ela a dar esse testemunho. A chuva chegou aqui, ó. Também aqui. Aí ela fala no testemunho muito sobre o pecado da omissão, né? Que é um pecado assim, que você está falando, um pecado oculto, acaba que é um pecado oculto, porque você não cometeu aquele pecado, você só deixou de fazer o bem. Então fica parecendo que não é pecado, mas é muito pecado, o pecado da omissão. Quando eu vi o testemunho dela, eu pensei, gente, quantas vezes, né? Até tem uma música, né, de ato penitencial, quantas vezes eu me omiti
Quantas vezes eu deixei de fazer algo? Então, isso também é um pecado muito grande, prestar atenção nessa omissão que a gente tem. É o se importar, né? E aí, no início desse capítulo 19, São Francisco já tranquiliza todo mundo. Ele fala, ele tranquiliza ao dizer que a confissão do pecado é o bálsamo de tudo, né? Ele fala que é o remédio mais eficaz contra o pecado. E aí que destrói toda a malícia que envolve esse pecado cometido. E aí ele cita o exemplo de Maria Madalena, né? Eu fico pensando se é hoje em dia, se Maria Madalena aparecesse aqui e fosse uma das igrejas, assim, né, do jeito... E olha que era antigamente, né? Eu fico imaginando, gente, o tanto de língua que não deve ter falado mal dessa Maria Madalena, coitada. Porque uma vez nós conversando aqui na varanda, o Yugi até citou Dom Henrique, né? Ele falando sobre a confissão. O Yugi é o marido da Wagner, viu, gente? E aí ele falando assim, ó, gente, quando a gente confessa é como se você nunca tivesse cometido aquele pecado. E realmente, quando São Francisco, no capítulo 21, que a gente vai falar ainda, ele fala que é como se você estivesse aos pés do crucificado, confessando, derramando ali e expondo, né, tudo que há de podre no seu interior. É para você se jogar mesmo aos pés da cruz. Exatamente. Eu queria só, nesse inicinho, eu fiz uma anotação, que ele fala dessa confissão geral, de tentar fazer essa confissão geral, mas ele disse assim, olha, mas fica o meu conselho. Não deixes tua alma perturbar-se por alguma apreensão. E aí eu coloquei, entre aspas, no bom e velho português que eu julguei aqui, é tipo assim, é uma confissão geral, mas também você não fica tentando achar pelo em ovo, não. Porque às vezes, eita, ó, viu? O negócio tá feio, hein? Tá. Mas aí ele, tipo assim, para não tentar ficar caçando pelo em ovo, né? Para fazer uma confissão, mas assim, os pecados deveras cometidos, não ficar falando assim, ai, será que aquilo, se você ficar procurando demais, vai, né? Obviamente que a gente vai achar muito pecado, mas é aqueles que como é que fala, te assombram no dia a dia. E é aquele esquema, confessou, passou, cortou pela raiz ali o mal, não existe mais aquele pecado. Eu já tive uma experiência de confessar o mesmo pecado umas 3 vezes, eu já contei aqui, né, gente? E aí, a última vez que eu confessei, que eu não tinha arrependido, vou ser sincera, não tinha arrependido. E quando eu me arrependi, aí eu fiz a confessão direito, igual São Francisco de Sales, tanto bate na tecla, né? Toda vez que eu ia confessar, o padre era muito sincero. Se você se arrependeu, eu falei, não. E aí ele falou, então não vou te perdoar ainda, gente. Tem que pensar, reflete. E aí a última vez eu falei assim, não, agora eu tô arrependida e eu quero explicar o pecado direitinho para perdoar certo. Aí ele riu e ainda falou comigo assim, minha filha, já tá perdoado, não precisa explicar não. Eu falei assim, não, para não ficar dúvida. Eu preciso falar. Eu preciso falar para não ficar dúvida. Então, gente, a gente não precisa ter, né, assim, eu acho que tem muita gente que tem vergonha de se confessar, né, com o padre, mas eu acho que é onde a gente não tem que ter máscara, é onde a gente tira as máscaras e tem que se revelar mesmo. Porque se algum dia a gente quiser participar da glória de Deus, né, igual estava nas meditações, que eu quero aquela glória para mim, nós precisamos revelar os pés de Cristo, não revelar os pés daqueles que vão tacar pedra, né? E eu acho também que é um ato muito de humildade, né? Eu confesso que eu fiquei um tempo, alguns anos, sem confessar. E quando eu fui me confessar, eu vi que era por orgulho. É orgulho e vergonha, né? Que a gente tem vergonha do pecado da gente e aí começa por orgulho, por falta de humildade. Então, acho que o primeiro, para quem quer trabalhar a humildade, principalmente para mim, foi muito importante. Eu sou muito orgulhosa. E eu não ia por orgulho. Então, quando eu marquei, depois de acho que ficou uns 2 anos sem confessar, quando eu marquei a confissão e cheguei lá, não, eu tive que subir e descer um tanto de montanha assim, para conseguir chegar lá de orgulho. E aí ele fala isso, ele fala assim, quando a gente confessa com humildade e com muita caridade, tipo assim, é muito consoladora essa confissão. E aí você pincelou aí, ele fala assim, quando você se confessa, você se coloca, imaginando, né? Você se coloca aos pés de Jesus, lá na crucificação, né? No monte do Calvário, fugiu o nome, mas você se coloca aos pés de Jesus no Calvário.
E ele fala, e se você imagina o sangue de Jesus, todo na cruz, o sangue de Jesus lava a sua alma. E me fez lembrar muito, para quem assistiu Paixão de Cristo, acho que a grande maioria assistiu Paixão de Cristo, me fez lembrar muito daquele momento em que Maria vai no pé da cruz e beija o pé de Jesus, e ela fica repleta de sangue, né? Até então, eu tinha essa imagem na minha cabeça como uma imagem meio macabra, assim, não sei se o nome é macabro, mas uma imagem mais assim, terrorizante, sangue. Mas aí, quando eu li esse termo, essa parte do texto de São Francisco de Sales, eu pensei, que bonito. Eu já mudei, já virei uma chave e falei, olha que bonito. Maria foi lá, beijou os pés do filho dela e ela ficou cheia de sangue. E aí, agora sim, eita, a Aline caiu, ó. E aí eu fico imaginando que a partir de então, a gente, nas confissões, acho que quem assistiu o filme, tentar lembrar dessa parte, lavar-se, deixar o sangue de Jesus te lavar, deixar a sua alma purificada. Gente, eu vou tentar tirar a Aline e colocar ela de novo, para ver o que dá. Só um minuto. Tá dando, não. O negócio lá tava feio. Vou dar uns minutinhos para ela. Tô dando um oi para vocês aqui, ó. A Vera, olha a Vera, tá aí. A Bruna Arenari, que a gente não deu um oi. Margarete, Marilene também. Hércules entrou, Socorra. A Tati também mandou um joinha. Fabi entrou aí. A Bruna falou que conseguiu confessar no dia de São Francisco de Sales. Que bacana. Eu acho que eu confessei no dia de São Francisco de Sales também. Não, foi um domingo depois. Maíra entrou aí. A Marilis Joias. Eide. Ó, vou tentar de novo chamar a Aline. A chuva tá pesadinha, gente. Eu não garanto nem que eu fico aqui. Aí, ó. Vamos ver se eu consigo. Aí a Mara falou, é a chuva, minha filha. Aqui tá chovendo. Lá em Brumadinho, será que deve estar caindo lá? A Rita falou que acompanha e utiliza muito material que eu disponibilizo. Ela tá lá em Portugal. Que bacana, Rita. Ó, eu tô aguardando a Aline aqui. Vou seguir, então, com as minhas anotações. Mas as anotações dela complementam as minhas, mas eu vou tentar seguir aqui sozinha. Aí, ó, ela deu as caras. A energia, ela falou que é a energia que caiu lá. Vamos tentar de novo aqui, mais uma vez. Ih, deu! A luz acabou, você acredita? Voltou? Voltou. Você tá só com a luz do negócio? Voltou. Graças a Deus. Vou tentar ligar a luz. Segura essa luz, meu Deus. Padre Normal, né, Alain entrou aí, Geraldo Cornélio entrou aí. Que bacana, Padre Alain. Nós estamos até padre, que chique. Estou me sentindo bem chique agora. A bênção, padre. Sua bênção, padre. Não podemos falar coisa errada agora. E agora nós estamos lascados. Até onde você foi? Vamos lá. Eu não só estava cumprimentando o pessoal, que eu não tinha... Que eu não tinha cumprimentado, aí enquanto você não vinha, eu estava só cumprimentando o pessoal. Então, bora seguir. Eu só estava falando mais sobre aquela cena, né, do filme, que a partir de então eu vou me confessar agora, lembrando um pouco daquela cena de Maria beijando ali os pés de Jesus e o sangue lavando a alma, né? Que ele fala que o sangue para a gente imaginar Jesus no Calvário e o sangue lavando a nossa alma nesse momento de confissão. E, né? Pode ir. Pode ir. Logo depois disso, ele conclui que é para nós nos acusarmos, né, com simplicidade e sinceridade.
não procurar explicação para o pecado que a gente cometeu, né? Eu acho que quando você acusa-te, né? Quando você expõe as suas misérias, o seu confessor está ali para te ajudar e te aconselhar, né? Geralmente, os padres, quando a gente marca a confissão, pelo menos os que eu costumo confessar, eles perguntam se eu quero também aconselhamento, e eu sempre respondo que sim. Por quê? Demora mais tempo a confissão com o aconselhamento. E às vezes nós estamos perdidos e não sabemos lidar com certas situações que o padre pode te direcionar, né? Lembrando também que eu e a Wagner já falou da importância de ter também, né, uma amizade sincera com quem você pode contar nos momentos difíceis, né? Não a pessoa que te julga, mas que te escuta e te encaminha. E não te tire do caminho de Deus, né? E aí ele segue aqui, ele fala pra gente, como é que você está falando, o fato de falar, falar os pecados, eu anotei que alivia o coração. E me lembra muito uma frase que eu não sei onde eu ouvi, que eu levo ela muito para mim. A palavra, quando dita, perde o seu veneno. Eu adoro essa frase. Que quando você fala, você externa, você para de pensar naquilo, você desabafou e pronto, vida que seguiu. Então, quando a gente fala aquele pecado, confessa, e pelas mãos do Padre ele é absorvido, ali acabou, né? Igual eu já falei, arrancou o mal pela raiz. E muita gente fala, eu não vou confessar porque o padre é pecador igual eu. O padre é pecador, o bispo é pecador, o papa é pecador, todo mundo é pecador, até os santos são, né? São e eram pecadores. Mas o que acontece? É aquela humildade que a gente tem de ir lá e contar os pecados. E os padres, eles foram ungidos, né? Com óleo santo nas mãos. Então, aquelas mãos do padre, quando ela é colocada em cima da sua cabeça e o padre faz a oração de absolvição, de fato ali é a pessoa de Cristo ali te perdoando. E aí eu vou contar um testemunhozinho meu, a última vez que eu fui confessar, não, acho que umas 3 vezes para trás que eu fui confessar, aí a Aline caiu de novo. Umas 2 ou 3 vezes passadas, já tinha um tempinho que eu tinha ficado sem confessar por causa da pandemia, e aí veio o quaresma, eu nem consegui confessar na quaresma do ano passado. E aí quando eu fui confessar, já tinha os pecados acumulados, eu já estava ali agoniada que eu não estava conseguindo confessar. E quando eu falei os meus pecados, e quando o padre ele colocou a mão em cima da minha cabeça para me absolver, eu senti um calor que foi assim, para o meu corpo inteiro. Eu senti um calor muito grande, assim, né? Para mim aquilo ali, né? Ninguém me tira, que foi o Espírito Santo que foi no meu corpo inteiro. E eu falei, gente, acho que foi a primeira confissão que de fato eu falei, não. Né? É claro que eu fui absolvida em todas as confissões, mas essa eu acho que eu estava mais entregue. E eu me senti muito absorvida, assim, né? Eu saí de lá, parecia que eu estava nas nuvens, eu estava flutuando. E aí São Francisco de Sales segue no finalzinho, eu vou tentar adicionar a Aline mais uma vez, que eu não sei se foi luz lá. E São Francisco de Sales segue falando sobre, além dessa confissão, o que a Aline estava falando ali de ouvir os conselhos do padre, de ouvir os conselhos, as penitências que ele dá, né? E seguir, né? Porque muitas vezes a pessoa, o padre fala, o padre Joãozinho gostava muito de falar, leia a Bíblia todos os dias. Então, assim, seguir a penitência que o padre te deu, faça aquela penitência. Se ele está falando para você fazer aquilo, é que aquilo vai te fazer bem, né? Ele tá ali, o representante de Cristo aqui na Terra, então ele vai te fazer bem aquele conselho que o padre te deu. Aí a Bruna tá falando, o melhor é comungar após a confissão. Muito bacana isso também, quem consegue, ele cita, São Francisco de Sales cita isso numa parte do livro, que quando a gente confessa e comunga em seguida, eu tô tentando, acho que ele fala que é tipo, o sacramento completo, né? A gente meio que fecha um ciclo, fica aquele sacramento completo, porque você se confessou, igual eu falo nos meus vídeos, se confessou, tá limpinho, e aí na hora que a gente comunga ali de alma lavada, que é isso? O momento pleno ali da Eucaristia na sua vida.
Vamos lá, eu vou conversando e tentando adicionar a Aline aqui. Deve ter acabado a luz dela lá. São Miguel, todos os seus santos anjos, segura essa internet, Senhor. Ah, rezando para São Miguel Arcanjo agora. Acabou a energia de novo. Vamos pedir Beato Carla Cutis, que é o padroeiro da internet. Exatamente. Interceder. Eu estava aqui finalizando, falando sobre ouvir os conselhos, né? Que a gente estava falando lá, sobre se arrepender, né? E pelas mãos do Padre ser absolvido e ouvir os conselhos, né? Pode finalizar aí, porque para mim já finalizei o capítulo 19. Não, então eu coloquei para finalizar, focar nessa docilidade, né, do ministro que estiver diante de você durante a confissão. Lembrar, né, que Jesus deu, como ele enviou os apóstolos e disse, a quem vos perdoar os pecados, eles estão perdoados. E então, na presença do nosso confessor, é Cristo que está ali a perdoar nossos pecados, porque foi ele que, né, ungiu os apóstolos e, consequentemente, os bispos, que a igreja denomina para consagrar todos os padres, né? E aí eu também finalizo o capítulo 19. O capítulo 20 O capítulo 20 é uma oração. É uma oração que ele diz assim. No final do capítulo 19 ele fala isso. Quando você for recitar esse capítulo 20 é uma oração que ele faz, que ele disse assim, para fazer essa oração antes de confessar e também depois de confessar. Porque eu acho que é engraçado que você vai ler ela de forma diferente. Antes de confessar, você vai ler ela assim com o coração mais agoniado de eu preciso confessar. E depois que você confessa, você vai ler a mesma oração com um espírito diferente. Um espírito assim, olha, agora é um espírito diferente, né? Quando a gente confessa, a gente sai diferente. Não saímos do mesmo jeito, né? Depois de uma confissão. É uma vida nova, né? Essa protestação que ele escreve, São Francisco de Sales, eu falei assim que toda vez que eu for confessar, eu vou levar o Filoteia e vou fazer, junto à minha penitência, essa protestação, porque ela é muito profunda e linda. Se você ler, ela é muito linda. A gente queria ler todo, mas ela é grande, né, Wagner? Não dá para ler para vocês. Mas eu fiz um rascunhozinho por onde ela passa, como que, em parte, o que se dá ela assim no começo, né? Você quer começar falando? Olha, ele começa falando para meditar um pouco sobre a misericórdia de Deus, né? É um resuminho, assim, daquelas meditações, até eu achei. Ele fala, medita sobre a misericórdia de Deus. Ele nos livra de todos os males, e me veio isso muito no dia a dia, assim, né? Tudo que... eu vou falar igual eu falo com os meninos, você quase caiu, mas você não caiu, é Deus ali te livrando daquele mal. Então ele fala... meditar sobre essa grande misericórdia de Deus. Ele te deu a vida, ele te dá aí todo dia, e ele te livra de vários males, e você tem que meditar. Ele fala para a gente focar nisso. E além de tudo, além de Deus te dar tudo, ele tolera seus pecados. Que isso aí foi o que pesou, né? Assim, ele te dá tudo e ele tolera ainda seus pecados, que a gente é muito pecador, assim, é absurdo. Porque, para quem lembra da nossa últimas lives, ele fala muito preto no branco, né? Que Deus não precisa da gente, né? E que mesmo ele não precisando, ele nos criou. Ele quer precisar. Ele quer precisar de nós para servi-lo. Ele não precisa disso. Ele não precisa, ele é Deus. Então, assim, aí São Francisco de Sales fala, ele nessa protestação, que é para a gente reconhecer a infinita misericórdia de Deus, por ele ter nos criado não precisando de nós, né? Para cumprir os planos que ele tinha para nós. E aí depois ele fala da imensa gratidão. Ele fala que nós temos que ter essa gratidão da criação. E infelizmente, gente, no mundo atual a gente está tendo tanta atentado contra a vida, né? Eu acho que é bom a gente, né, pontuar isso, nós cristãos católicos, por exemplo, principalmente, nós precisamos defender a vida. E o que, né, o mundo está fazendo com os pecados velados, né, com algumas coisas que a gente vem vendo e não agrada nem a nós, nem a
pode ter certeza que nem é o coração de Deus. É uma ingratidão de tamanha grandiosidade que não dá para a gente, né, imaginar. Então, ele fala desse reconhecimento, que a gente precisa reconhecer a gratidão da vida. Se tá ruim, gente, reconhecer a gratidão. Deus é misericordioso, você pode ter certeza que você não vai passar por uma turbulência na sua vida sem ter um amparo dele se você buscar, né? Mas a gente precisa parar para buscar. E enxergar também, né? Hoje, só abrindo um parênteses, enxergar também o lado, literalmente o copo meio cheio. Porque às vezes a pessoa ela fica achando ali tudo ruim na vida, mas se você, eu uso muito isso, né? Se você prestar atenção, tem algo de bom ali. Então vamos pegar naquele algo de bom, né? Tá chovendo, tá caindo na internet, tem algo de bom ali. Não sei por que tem que cair na internet, tem que cair. Então tudo, em tudo na vida tem algo de bom. Então, hoje em dia eu vejo as pessoas muito pessimistas, muito assim, ai, por que está acontecendo isso? Tem que acontecer, né? Eu acho assim que eu não era assim. Hoje eu estou no estado, graças a Deus, espero seguir o resto da minha vida, mas hoje eu tenho um estado de espírito, eu vou chamar de maturidade. Hoje eu tenho uma maturidade na minha fé que eu não tinha antes. Eu era muito pessimista e falava, ai, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? E hoje eu penso assim, não, se está acontecendo é porque Deus quer, ali na frente eu vou ver, né, o porquê que aconteceu aquilo. Tem uma historinha de um rei aí, mas acho que ela é muito grande para eu contar aqui. Mas assim, acontece várias coisas com o rei e no final a historinha se conta assim, tipo, o rei ele perdeu uma perna, mas aí ele ficou chateado que ele perdeu a perna, mas logo depois ele não foi sacrificado por uma tribo porque ele não tinha a perna. Então tem todo um propósito, Deus tem todo um propósito para a nossa vida e a gente tem que enxergar, né, o que tem de bom ali. Pode ser que eu não enxergue hoje, mas você pensa assim, ó, lá na frente eu vou ver, lá na frente eu vou ver. A Maíra está falando, ó, temos que reconhecer os testes para evoluir, né? É isso mesmo, a evolução traz um amadurecimento de você reconhecer. Eu falo, quando a Wagda fala assim, que a palavra dita, né, tem menos peso, que você citou, perde veneno. Perde o veneno, você se autoconhecer, né? Eu acho que é importante você ter esse autoconhecimento. São Francisco de Sales fala da importância desse autoconhecimento, para você conseguir identificar os seus gatilhos para o pecado, porque nós temos gatilhos, né? E a maioria dos gatilhos a gente conhece, assim, de longe. Ele fala no capítulo 19 isso, né? Que quando a gente é humilde o suficiente, a gente sabe que os pecados vão desagradar a Deus. Então, é uma evolução, é uma maturidade de você saber que você não precisa daquele pecado para viver. E que sua vida sem pecado vai ser muito mais cheia de graça, né? E se você está passando por uma turbulência, a Gabriela escreveu, a Bruna escreveu, em tudo dai graças, né? Me fez eu lembrar de Eugênio Jorge, da Canção Nova, quando ele compôs é um compositor famoso, viu, gente, da Canção Nova Católica, quem quiser pode procurar, ele tem um vozeirão, e ele fala isso, que ele começou a cantar na igreja porque conheceu a esposa dele numa igreja e ele era cantor sambista, sabe, de escola de samba, e estava num momento da vida muito ruim. E aí ele conseguiu, né? Agora é um dos... Nossa, as músicas dele são lindas. Se vocês quiserem, pode me chamar no direct que eu mando algumas coisas. É ele que fez, eu não sei, é ele que fez aquela música, Em Tudo Dá Graça, São Paulo Ensina Missão. É essa? Não, essa é do Doidinho de Jesus. É essa, eu achei que você estava falando que era esse. Eugênio Jorge, Maíra. É porque tá falando Em Tudo Dá Graças e na minha cabeça eu tô só cantando ela aqui. Em Tudo Dá Graças, Senhor, São Paulo Ensina a Missão. Isso, chama Eugênio Jorge. Ele tem uma música linda que chama Angústia Suprema. Aí a Gabi falou que é do Cosme, ó. É Cosme, verdade. Essa Em Tudo Dá Graças é do Cosme. Aí aqui, seguindo então, falando sobre esse pecado, né, de Deus, esse inicinho, eu também vou voltar a citar o testemunho da Glória Poli, que isso eu vou citar ela um pouco porque eu vi recentemente e para mim está muito gravado assim, as coisas que ela falou. Quem tiver dificuldade de achar, Wagda, pode chamar a gente no direct. Pode chamar que a gente encaminha.
Ele E é aí, grandinho, mas é bom de escutar. é muito bom, a gente põe um fone assim no ouvido e vai fazendo almoço escutando. Mas aí ela fala sobre eu vou voltar a citar sobre os pecados ocultos, né? O pecado de omissão, são pecados que a gente não tem ciência que está cometendo, mas que eles estão ali, eles estão te assombrando e estão te fazendo perder o céu, né? Estão te fazendo deixar de ser benditos, o que ficou lá na última live, né? Você está deixando de ser bendito, né? E aí ele segue falando, né? É toda uma oração, e eu achei importante uma fala que fala assim: Deus ele me tolera os meus pecados, e eu, quando estava rezando, ele fala, e me esperou todos esses 35 anos para que eu fosse de verdade, fizesse essa confissão, né, completa, confissão geral. Então ele me esperou. Ele me esperou esses anos todos. Ele Pode é seguir. paciente, viu, gente? Eu queria falar você citou Glória Paulo, uma coisa que me chamou muita atenção, ele fala, São Francisco de Sales, no finalzinho ele fala suplicar o perdão, né, e a remissão dos pecados, e da renúncia do demônio, né, e de todo o pecado. E aí, Glória Paulo, gente, eu queria só citar a importância de rezar para as almas do purgatório, né, e ela, no testemunho dela, em uma da parte, ela fala que o pai dela, né, a Wagda viu o testemunho, ela foi salva pelas orações da mãe dela, que também já tinha falecido, né, e que ele foi salvo, ele né, foi para o inferno, se eu não me engano, e ela conta, né, que ela tem a visão, igual o São Francisco de Sales descreveu para nós a visão do inferno, ela descreve essa igualzinho, eu ida acho dela, engraçado né? que bate muito. Igualzinho, assim, e tem muita semelhança. E ela fala da salvação da alma do pai dela pelas orações da mãe. Então, a importância da gente rezar pelas almas do purgatório, né? As almas santas e benditas também. E caso Na as almas que missa, a gente né? reza já tiverem sido elevadas ao céu, que as nossas orações sejam direcionadas para as que mais precisam, né? Da salvação. Às vezes nem precisa. Muita gente às vezes fala, eu não sei se fulano que eu conheço que faleceu, eu não sei se está no purgatório ou não sei onde ele está. Às vezes nem precisa direcionar. Quando você comunga, quando você reza um texto, você diz, pelas almas do purgatório. Né? Aí, quem é o administrador do purgatório que vai distribuir a reza lá conforme a necessidade. É isso mesmo. A Maíra perguntou se eu tenho vídeo que explica a oração do credo. Não, ainda não, mas é uma boa dica. Vou falar sobre o credo em algum dos vídeos. Calma que eu ainda vou encher meu canal de coisas. Para quem é novo por aqui, eu tenho um canal que fala sobre catequese católica de crianças lá no YouTube. O canal chama Wagda Campos, então quem tem criança, até adultos, né? Alguns adultos, eu vejo alguns testemunhos de adultos que falam que não fizeram catequese, estão aprendendo comigo. Momento jabá aqui. Muito bom, canal. Eu só quero umas coisas que eu ainda anotei no capítulo 20, que me fez lembrar, eu vou voltar numa frase de São Francisco de Sales, se eu não me engano, ele falou, foi na última live que a gente falou isso, e eu tenho levado isso muito na minha vida. Quando a gente faz essa análise, né, de pecados e tudo, e me vem isso na cabeça. Ele fala assim: o que eu tenho amado se não a Deus? Eu tenho repetido isso muito para mim, desde que eu li lá no livro, eu tenho repetido isso muito. O que eu tenho amado se não a Deus? Então, muitas vezes eu paro assim no dia e falo assim: o que eu estou amando mais do que Deus? Eu estou amando mais a comida do que Deus? Eu estou amando mais o dinheiro do que Deus? Então, eu só repetindo que a gente está falando de pecado, né? O que nos leva a pecar, muitas vezes, é que a gente está amando qualquer outra coisa que não Deus. Os vícios, né? Os vícios que a gente tem. A Maíra Deixa eu ver aqui se eu final. Todos nós somos obrigada, aprendidos, viu, Maíra? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho. Você quer finalizar? Porque ele finaliza depois disso do comprometimento da gente, né? Ele fala, comprometa-se a amar a Deus e servir durante toda a sua vida, né? Pois nascemos para isso.
E ele fala que, o que eu anotei aqui de fechamento desse capítulo é que ele fala: você pede perdão pelos seus pecados e pede ajuda a Deus, porque se você cair, com a graça do Espírito Santo, você vai se levantar imediatamente. Então, assim, porque a gente vai cair, né? Nós somos pecadores. A intenção é não cair, mas a gente, tá, né? A gente é muito fraco e a gente vai cair, a gente tem que se levantar rapidamente. Eu achei isso bacana porque, assim, pedir perdão e se levantar rápido, seguir a vida, ó, pequei, confessei e segui. Exatamente. E aqui eu acho que eu fechei esse capítulo 20. Também fechei nisso aí, do comprometimento a amar a Deus e servir. Vamos para o 21? 21. É uma conclusãozinha, né, que São Francisco de Sales faz. Vou pegar aqui. Ele fala a conclusão de tudo o que fica dito sobre o primeiro grau de pureza da alma. Aí, Filoteias, nós alcançamos o primeiro grau de pureza da alma. Olha como é que é lindo. Soa como graça, né? Primeiro grau de pureza. Eu até anotei isso para o final aqui, mas eu vou começar com esse. Porque tem uma hora que ele escreve, ele escrevendo, ele disse assim: Meu Deus, Filoté, ele tá tipo assim, ele fala, embriagado, né? assim, tipo assim, extasiado, assim, ele fala: Meu Deus, Filoteia, que alegria que é! Aí eu fico imaginando ele escrevendo assim, tipo assim, todo alegre, todo feliz, assim. Eu tinha colocado isso para o final, mas eu acho que eu vou começar com ele, porque esse capítulo mais fala sobre a alegria, né? Porque ele escreve partindo do pressuposto assim, ó, já confessou, tá tudo jóia? Já fez a oração, deu certo? Então agora nós vamos concluir isso aí. Ele inicia o capítulo falando, né, que quando o padre te absolve, ali o céu se enche de festa, né? Ele fala que o céu se abre em festa, porque aí o seu coração está livre do pecado. Ele descreve Cristo, ele descreve Cristo no trono, né? E os anjos em volta, todos alegres e cantando, o céu em festa, né? A cada confissão ali, a cada pessoa que confessa e que se arrepende verdadeiramente de seus pecados. E ele fala também da ligação, né? Você chegou, não sei se você anotou, dessa ligação que o céu tem com a terra, né? O que foi perdido. A gente chegou a falar isso nas outras lives que a gente estava falando de confissão também. Nós até notamos que está em Mateus, né? Mateus 9. Mateus, isso. Isso. Que o que foi perdoado aqui na terra foi perdoado lá no céu. Acabou. Você não tem mais esse pecado. Você não tem mais que ficar pensando nisso. Né? É que Jesus disse, o que ligar quando ele entrega a chave para São Pedro, né? As chaves dos céus, ele fala: o que foi ligado no céu será desligado na terra, e o que foi ligado na terra será desligado no céu. Então, o que foi perdoado aqui, perdoado lá será. Ele fala logo em seguida que ele fala que o céu está em festa, ele fala assim: é um pacto pelo qual tu te dá a Deus e Deus te dá a si mesmo e te reintegra para viver a eternidade. Olha, se você pensar que é como a Bruna citou a comunhão, a importância da comunhão, né, de receber os sacramentos completos, né? Se você pensar que Deus está dentro de você, é uma coisa, eu fico imaginando na emoção de Maria, que foi, né, o primeiro sacrário vivo da nossa igreja. Eu fico imaginando assim, né, quem somos nós perto de Maria? Mas, nossa, eu fico imaginando tão perto de Maria nesse momento, quando a gente comunga, né, de pensar assim. Tem vezes quando eu comungo e faço, né, minhas orações, eu falo assim: Oi, Senhor, porque como se eu tivesse completamente. Bem-vindo, né? Ei, eu tô aqui, ó, de novo. Então, é um momento de intimidade grande, né? E quando ele fala desse pacto que tu te dá a Deus e Deus te dá a si mesmo, eu acho tão lindo, assim, o amor que Deus tem por nós, né? Um amor, assim, sem limites, é inimaginável o amor com que Ele nos ama, né? Eu falo que nós que somos mães e que amamos nossos filhos, é um amor tão grande, mas eu fico pensando que o amor de Deus deve ser muito maior que o nosso, né? E ele ama, assim, até os nossos defeitos e quer que a gente, né, se reintegre à eternidade sem mácula nenhuma. Eu estava conversando hoje, né? Eu tô com o Caio, meu filho mais velho está com 8 anos, então ele vai fazer 9 agora, ele está em idade já estamos catequizando para a primeira comunhão, e hoje a gente estava conversando sobre isso.
E aí eu lembrei da música do Anjo de Resgate, né? Se eu não me engano, composição do Dalmo Margalo, que ele fala assim, o mesmo ser um só coração, meu Senhor, o mesmo sangue nas veias, Senhor. Né? Eu estava mostrando para ele a responsabilidade, né? Porque quando a gente comunga, a gente se torna um, né? Comum, união, né? A gente vai para a comunhão. E aí eu estava contando isso para ele, assim, tentando mostrar para ele que a gente passa a ser corpo, né? A gente é um corpo da igreja ali e a gente se une com Cristo. E eu estava mostrando para ele assim, é o mesmo sangue nas veias. A gente passa a ser o próprio Cristo. A gente é um sacrário vivo, né? Que a gente por isso a responsabilidade de não cometer o pecado, de não eu nem sei se é o nome correto, me perdoe se eu estiver errado, mas para não cometer esse sacrilégio, porque você acabou de comungar, você é ali um sacrário vivo, você não sair pecando a torta direita. O Diego, ele gosta de, depois que ele comunga, ele gosta de ficar até um tempo sem comer. A gente geralmente vai à missa de manhã, aí ele fala assim, não, eu tô querendo sentir o gostinho de Deus por mais tempo no paladar. Eu acho isso tão bonito, assim, né? O gosto de Deus. Eu falo que quando os nossos filhos nascem, a gente dá o primeiro abraço e cheira, eu falo que é um cheiro de Deus, né? Uma coisa pura. E aí, quando o Diego sempre fala assim, não, eu quero ficar com Deus mais um pouquinho no paladar, eu acho isso muito bonito, assim, de você se sentir um só mesmo, né? A Maíra falou da importância do servir, e que ele fala da alegria de São Francisco de Sales, de ajudar a Filoteia, né, Maíra? E eu fico imaginando, assim, cada vitória da Filoteia, a gente descobriu quem que é a Filoteia, né, Wagner? Na novena de São Francisco. É trintena. Como é que é o nome? Novena, trintena. Trido. Eu sempre erro. No trido, a gente descobriu no segundo dia do trido, a leitura que eu fiz, fala de Filoteia, era uma parente dele, fala até o nome dela lá, nem sei se eu falei certo, mas é uma parente. Ela é uma prima, né? Uma prima distante. Isso, é uma parente dele que pediu ajuda. A gente achava que era Santa Joana de Chantal. Santa Joana. Mas não é. Mas não é, não. Então, e aí ele fala dessa importância de servir, né? De servir a Deus. Do compromisso de servir, né? Servir ao próximo, né? Se importar. Né? Ser gentil. Tantas pessoas que andam com cara fechada, né? Que parece estar matando 10 pessoas por dia. Nossa, é o poder do sorrir. Infelizmente, a gente está usando máscara, mas é o poder de sorrir com os olhos também, né? Fechar o olho e mostrar que tá rindo. Então é o sorrir com os olhos, né? Em tempos de pandemia, mas é o sorrir, é o se importar, é o poder da gratidão e de servir. E São Francisco fica tão feliz de servir a Filoteia, de ajudar, né? De ver o progresso. É engraçado que no início ele fala, né? Porque quando ele escrevia isso, ele era bispo. E o cargo de bispo, ele é bem atarefado, né? O padre, ele já é muito atarefado. O bispo, ele acho que ele é o dobro atarefado, assim, de coisas, né? Que ele sobe um cargo ali que ele tem mais responsabilidades. E no início ele fala, acho que até meio ranzinza, assim, eu tenho muita coisa para fazer de bispo, mas eu tenho que ficar aconselhando. E ele deixou muitos, né, escritos. Ele produziu, ele escrevia muito, gente, muito mesmo. Um grande doutor da igreja. Tem outros livros dele que depois, se a gente tiver a oportunidade, né, tem o Tratado da Verdadeira Devoção. Será mais próximo? Também. Nós ainda vamos. Né? E aí eu queria só ressaltar, né, ele falando sobre essa conclusão, e eu acho que é o mais importante, né, sobre a confissão. Me lembro lá dele falando do juízo final, né? Nas meditações, ele falando do juízo final, que ficou, você falou, benditos, né? Que ficou meio gravado. Nós voltamos. A pior coisa que o pecado pode nos fazer é afastar, é deixar de merecer o céu, que ele até cita. Você até comentou na última live falando que, assim, que o pior de estar no inferno não é nem as lamentações e as tormentas, é a ausência, é o não ter Deus. Né? Posso estar ali sofrendo 1000 coisas ali no inferno, mas o pior delas vai ser o não ter Deus. E quando a gente confessa, a gente volta a merecer o céu, né? Ele cita, né, junto com os santos e anjos, a gente volta a merecer o céu, né? Então, acho que, né, a gente é muito pecador, então eu penso que daqui a poucas horas a gente já está ali cometendo um pecadinho de novo.
Nem que seja venial. Mas naquele momento da confissão, eu acho que eu saio de lá igual o Kiko, assim, com a mão assim, mas agora eu estou nesse pequeno momento da minha vida, eu estou lá, merecedora do céu, ali, junto com os santos e com os anjos. Toda vez que eu saio da confissão, eu faço agora Tá, o tá pulmão leve, dá uma aliviada. tá. Eu brinco com o Diego, se não fica me atentando, não, Diego, que eu acabei de confessar, não estou podendo ficar pecando demais, não. Porque é um sentimento de participar mesmo do vinde benditos e não do ide malditos. Né? Esse Faz vídeo toda a ficou. diferença, gente. Faz, O não, vinde bendito. E aí ele fala também que depois que a gente se reentrega à eternidade, né, e que é isso, a alma, ela começa a fazer parte do primeiro grau de pureza, né? Achei tão bonito falar pureza, me lembra coisas uma branquinhas. escadinha ali de Jacó. Já achei que eu estou subindo um degrauzinho pequenininho ali que nós estamos subindo. Ele fala que esse primeiro grau de pureza é a invenção, né, do pecado mortal e dos afetos que podem levá-la a cometê-los, né? A gente explicou que às vezes tem pecados bons de cometer, né, gente? Tem pecados. O Padre Paulo Ricardo tem um curso muito bom sobre os pecados e eu aconselho todo mundo a fazê-lo. Ele fala de tudo, de todos os pecados, ele explica cada pecado. Os cursos deles, os áudios têm uns 15, 20 minutos, é muito bacana de fazer. Terapia? Terapia de doenças espirituais, é isso? É o muito curso de bom terapia de doenças espirituais. O curso do Paulo Ricardo é sensacional. Quem tiver a oportunidade, corre lá. E aí, a Mara falando, no final... a Mara dizendo, eu fico até levitando depois do comento, depois da confessar, eu também, a gente sente nem branquinho, acho que eu até fico achando as pessoas estão vendo, assim, estão vendo nada, mas eu fico achando que estão. A Bruna falou que a pureza é uma virtude das crianças, é mesmo, viu, Bruna? As crianças, elas, a gente como mãe, a gente pega muito no pé dos filhos. O Diego fala que eu sou muito nervosa e brava, né? Mas a gente tem que educar. E aí, assim, a mesma hora que você pega, xinga, dá uns puxão de orelha, tudo, aí passa 2 minutos, os meninos estão ali, né? Falo os meninos que eu tenho 2 meninos, viu, gente? A Wagda também. Então, eles estão ali te cariciando, né? Eles não guardam, assim... Eu falo que se fosse ao contrário, a gente ficava riando aqui, remorso, assim, né? Remoendo. A coisa mais linda que tem é quando a gente xinga eles e eles vêm chorar com a gente. Eu acho a coisa mais linda que tem. Às vezes eu raio com eles, xingo eles, aí eles vêm chorando no colo da gente. Essa é a coisa mais inocente que tem, né? A gente tem que voltar a ser criança. Funciona. Eu falo que funciona para Deus também, viu, gente? A gente tem que chorar no colo dele. Ele raia com a gente volta para ele. A gente volta para ele. E aí ele finaliza. Você já quer finalizar o... para mim, aí ele fala, né? Já foram. Ele fala aí, né, que aí o próximo passo agora, ele vai dar alguns avisos, né, e alguns toques para que a gente possa alcançar o 2º grau de pureza da alma. Né, que eu tô doida para saber qual que é esse 2º grau. O 2º grau é a parte 2, né? Isso, que nós vamos entrar, não é na próxima live ainda, a próxima live a gente vai fazer os avisos. Os avisos, e aí depois nós entramos na parte 2 do livro. O 22 fala da necessidade de purificar dos pecados veniais. O 23 da necessidade de purificar das coisas inúteis e perigosas. E purificar a mesa das imperfeições naturais. Acho que vai ser bom. Vai ter pano para mão, né? Então, avisos, né? Alguém tem alguma pergunta? Tem tempo? Vamos ver aqui se alguém falou. Tem, nós estamos com um tempo bacaninho. 5 minutinhos. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses 3 capítulos ou sobre as meditações ainda, vocês fizeram... Para quem é novo aqui, quem é novo por aqui, a gente fez um canal lá no YouTube, o canal chama Filoteia, e lá a gente tem colocado essas lives aqui, a gente joga para lá também. E no meio do livro, né, tem alguns... No meio não, acho que nós estamos no início ainda, mas no início tem algumas meditações, e aí a gente gravou essas meditações, e estão todas lá. São 10 meditações em que ele vai
eu acho que ele vai fazendo, né, gradativamente essas meditações. Isso. Primeiro ele fala sobre a criação do homem, sobre o fim do homem, etc e tal, finalizando ali com o juízo final. São meditações muito legais, ele orienta a fazer essa meditação de manhã e pensar sobre aquilo de noite. Então, quem é novo por aqui, corre lá no canal que tem as meditações muito bacanas. Aí, gente, quem tiver dúvida também, porque que deve se confessar com o padre, né? E não a confissão comunitária. Padre Paulo Ricardo também, só você digitar no Google, porque devo confessar, né? Com o padre Paulo. Aí você clica no site do Padre Paulo Ricardo, ele tem toda a explicação com referências bíblicas de onde você acha, né? Em quais versículos e capítulos. É bom a gente... E tem o Catecismo da Igreja Católica também, né? Para quem tiver curiosidade. E é um bom livro para se ter em casa, para consultar. Né? Uhum. Ele explica também tudo sobre a confissão. Exatamente. Próxima live, dia 18 de fevereiro, quinta-feira, às boas e velhas 21 horas. Vai ser quinta-feira pós quarta-feira de cinza, né? Então vai estar todo mundo inspirado, todo mundo já vai ter recebido as cinzas. E a gente vai discutir aqui sobre essas últimas dicas dessa primeira parte de São Francisco de Sales, para aí a gente passar para a parte 2 do livro. Então, acho que é isso, né? Pergunta, Maíra. Peraí. Qual é o nome dessa primeira etapa de purgação? É o primeiro passo? Purgação, purificação, né? Isso. Você está falando do livro, Maíra? O primeiro, do que a gente falou do primeiro grau de pureza, não é isso, Maíra? Confirma isso, é isso. Errou. Acho que sim, porque no livro Maranhão, na hora que você caiu aí, uma moça de Portugal estava assistindo nós, eu achei tão chique. Beijo, Rose, saudade de você e dos meninos, do Eloá, dos meninos todos aí, manda um beijo pra ele. Maranhão. Que bacana. Ô, Maíra, só confirma pra gente se é isso que a gente te explica. Porque no livro dela, quando eu converso com a Maíra, o livro dela, quando está escrito purgação, ele quer dizer purificação. É a síntese da primeira parte. Isso. O primeiro, ele fala que esse é o primeiro estágio que a gente está fechando, Maíra. Então, ele dá esses passos, né? Então, o primeiro grau de pureza é esse. É o autoconhecimento, né? Que ele começa lá no inicinho do livro, né? Que a gente falou, passou pelo autoconhecimento. Reconhecer os pecados. Reconhecer os pecados, passou pela importância de se procurar um confessor, um diretor espiritual. Ele falou sobre o diretor espiritual, São Francisco de Sales falou. E aí ele fez toda uma análise, né? Nas meditações, sobre a criação do homem, por que nós somos criados, para que nós somos criados, né? Até chegar agora que ele fechou, que é a confissão geral, a confissão bem feita, para alcançar esse primeiro grau de pureza, que é o primeiro grau todo de um processo todo um processo de purificação ali da alma, né? Isso. A segunda parte, pelo que eu vejo... A segunda, eu acho que é isso que a Maíra quer saber. Essa primeira parte do livro, essa primeira etapa, é essa purificação. Ele faz todo esse processo gradativo da purificação da alma, para nos preparar para uma segunda etapa, que a segunda etapa vai ser oração, né? Ele vai focar mais na oração diária, né? Ele vai dar ali o passo a passo de oração. Na verdade, aí a primeira parte dessa pureza, né, da alma, da purificação da alma, é nos livrarmos, né, do pecado mortal e dos afetos que nós temos pelos nossos pecados, né? Esse livramento que a gente conseguiu, quem fez os exercícios conosco, conseguiu se livrar desse pecado mortal que nos impede de comungar, né, gente? E São Francisco falou. Essa live deu pano para mano. De não comungar em pecado mortal. Ali nós temos nosso horário deu aqui. Então, gente, dia 18/2, próxima live, 21 horas. Espero vocês aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Quem chegou na metade, quem perdeu, vai ficar salvo aqui, vai ficar salvo também lá no YouTube, ok? Beijão para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.